Hoje, tecnologia na área médica, no nosso entendimento como médico e como clínica, é um caminho sem volta. Queria compartilhar para vocês uma analogia que eu tenho feito nas minhas palestras, relacionando algo muito antigo na humanidade com o uso de tecnologia pelos cirurgiões. Antes da gente começar, quero me apresentar. Meu nome é Eric Nery, sou cirurgião plástico. Minha localidade é Fortaleza, mas a minha formação foi no Rio de Janeiro com o professor Ivo Tanguy. Também gostar muito de mitologia grega, eu fiz essa analogia entre a história, que é a história da criação da humanidade. É o seguinte: existiam na mitologia grega os titãs e os deuses do Olimpo. A guerra entre titãs e deuses do Olimpo gerou o aprisionamento de Cronos por Zeus e os deuses do Olimpo, e alguns dos titãs, que eram os gigantes que viviam na Terra, eles também ajudaram nessa guerra. E dois deles, Prometeu, aquele que via antes, e Epimeteu, aquele que via depois, foram escolhidos por Zeus para criarem a humanidade. Então essa história está relacionada com os mitos de criação do homem. E aí eu fiz a minha adaptação. A nossa adaptação é mais ou menos o seguinte: Prometeu e Epimeteu eram dois cirurgiões plásticos extremamente habilidosos. Epimeteu era um cirurgião mais ortodoxo, mais raiz, muito habilidoso também, que teve a função de criar os seres, dentre eles os animais e o homem. A questão é que Epimeteu começou a criar uma série de seres, e cada ser ele dava uma característica e uma qualidade. Então, por exemplo, nas aves ele colocava penas e ela poderia voar. Nos animais encouraçados, eles eram muito fortes e tinham um couro muito espesso. O fato é que isso aconteceu, e na criação de todos os seres, todos os bichos, todos os animais, se exauriram as características e as qualidades. Então Epimeteu e Prometeu ficaram na dúvida do que fazer, e aí tiveram a ideia: vamos criar o homem à semelhança dos deuses. A qualidade, Prometeu foi no Olimpo e roubou o fogo de Zeus. O fogo representa a tecnologia. Então o fogo foi a escolha que Prometeu quis se apoderar da tecnologia e dar esse poder de tecnologia, de entendimento, de fogo para a humanidade. Entretanto, quando isso aconteceu, Zeus, que controlava tudo e todos, ficou muito bravo. Mas Zeus, na minha analogia, representa o mercado, que representa os nossos pacientes. Então o mercado ele é muito rígido, ele é muito cruel com as escolhas que nós temos, né? Então o mercado nos julga a todo momento. E aí o Zeus ficou muito irritado com o roubo da tecnologia por Prometeu, que era um cirurgião plástico mais aventurado às ideias, às tecnologias, mais moderno. E aí decidiu punir Prometeu. O acorrentou ao Cáucaso e fez com que a águia, uma águia gigante, viesse durante o dia e bicasse todo santo dia o fígado de Prometeu. O fígado é uma analogia a um órgão que se regenera. Então durante o dia ele tinha o fígado bicado, comido, e à noite o fígado se regenerava para que aquela tormenta se perpetuasse durante toda a eternidade. A águia em questão, ela é representada hoje em dia pela indústria. A indústria daquele cirurgião que se adequa à tecnologia, ela é extremamente cruel, porque ela vem todo dia forçar o cirurgião a se comprometer mais e mais, ao ponto de você, dentro dessa escolha tecnológica, você não tem mais volta. Então é muito difícil você retroceder tecnologicamente, e obviamente você fica preso às inovações. Todo dia sai uma inovação tecnológica que pode ser boa, pode ser melhor, que pode ser pior. Então isso é uma analogia que eu faço aos cirurgiões que se julgam tecnológicos e que se necessitam da indústria. Bem, só que não ficou nisso não. Zeus também quis punir Epimeteu. Então o que ele fez? Ele criou uma mortal extremamente sedutora e pediu aos outros deuses do Olimpo que dessem características e defeitos. Então ele criou Pandora, uma mortal super bonita, sensual, fogosa, que ia seduzir Epimeteu. E isso aconteceu. Zeus colocou em Pandora indisciplina, curiosidade, infidelidade. Bem, o que aconteceu? Zeus
Quando deu Pandora a Epimeteu, também deu um jarro, uma caixa, que aquilo ali poderia acontecer tudo, menos que ela abrisse a caixa. Muito curiosa e indisciplinada, ao ter em contato com Epimeteu, a primeira coisa que ela fez foi abrir a caixa. Pandora, na nossa analogia, é representada pela internet, né? Então, dentro dessa caixa tinha uma série de situações que a internet trouxe: WhatsApp, Facebook, redes sociais, Instagram, marketing médico, sistema, tudo que tinha estava lá. Só que quando ela abriu, todos os males que a humanidade experimentou estavam presos na caixa de Pandora. Então a caixa foi aberta. Então a internet também representa isso. A internet dá oportunidade, mas também dá liberdade a um mau marketing, a um exibicionismo, a dancinhas em TikTok, a falsas promessas, a muita inveja. Então a críticas sem fundamento, a histórias mal contadas. Então a internet foi muito boa, mas a internet representa também um dos grandes males que a humanidade vive hoje em dia. Pandora, a abertura da caixa de Pandora é representada exatamente quando se cria a internet e todos esses males são separados. E aí, infelizmente, aquele cirurgião que é avesso à tecnologia, no caso, o outro cirurgião chamado Epimeteu, é avesso à tecnologia, o que resta a ele? Resta a ele criticar e falar mal de todos os avanços e todas as tecnologias que possam existir pela eternidade. Então, a minha analogia faz com que a gente pense exatamente nisso. Aqueles que são concordantes com o avanço tecnológico e os que são discordantes. Os discordantes, eles vão reclamar de todo o avanço, e os concordantes, eles vão, obviamente, se tornar reféns dessa tecnologia que muitas vezes é aniquiladora, brutal e muito concorrente. Então, esse mito, por que o mito? Porque o mito não vai mudar, aquilo ali acaba e a gente só faz reflexões onde nós estaremos, né? Que tipo de cirurgião eu serei? O que é tecnologicamente propenso ou aquele que discorda, tá certo? Então fica a reflexão. Eu espero que tanto os colegas cirurgiões quanto os próprios pacientes entendam e façam um momento de reflexão em relação a esse mito. Se você gostou dessa análise, se inscreve no nosso canal, comenta aqui embaixo e a gente vai ter a oportunidade de trocar muitas boas ideias daqui para frente. Um grande abraço.